Vamos lá, eu sou o professor Ayon de Literatura. Nesta aula em vídeo a gente fala do livro 3, terceiro livro da lista da UFPR, o Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo. Minha recomendação antes de você assistir esse vídeo é você tenha assistido o vídeo anterior a ele, que é sobre a escola do realismo / naturalismo. Porque algumas coisas que eu falei lá eu retomo aqui. Algumas coisas que eu falei lá eu vou dar de barato que você já está por dentro, para a gente poder encaminhar esse livro aqui do Aloysio Azevedo, beleza? Então, vamos lá. O Casa de Pensão, ele tá ali, é um livro filiado à escola, período, como queira, né? Escola, período literário do naturalismo, certo? Então isso diz muito sobre esse livro. Por quê? Porque o Casa de Pensão, dentro dessa estética, ele é um romance tese, uma literatura tida lá de experimento, conforme o que a galera no naturalismo fazia, certo? A gente não pode esquecer, que o realismo e o naturalismo, embora aconteçam ao mesmo tempo, são escolas com algumas diferenças substanciais. Talvez a principal é exatamente essa questão desse romance tese. Eu quero, através do romance, através da história ficcional, apresentar e defender as minhas teses científicas. Eu quero defender que o homem ele é fruto do meio onde ele está, A questão lá muito cara ao naturalismo, que é o determinismo social. Tudo isso com embasamento científico, não é do nada, essas tendências científicas, esse boom de ciência que estava acontecendo nesse período, influenciando esses autores. Então, através do meu romance, eu quero comprovar que o determinismo social faz sentido. Então, o homem ele é fruto do meio onde ele está. Então, através da história que eu vou te contar, através desse romance, eu vou comprovar esse fato. Então, a história ela vai caminhar por esse aspecto. E aí a gente fala com o que a gente chama hoje de romance tese. O Casa de Pensão está bem nesse caminho. E é um romance que vai tratar do homem e dentro das questões sociais. As questões sociais e como ele influencia o homem. E é claro, o que é natural, colocando aqui o sufixo, mas o que é natural, claro, de acordo com o período em que esse autor está escrevendo, no caso do Aloysio Azevedo, o que é natural, o que ele via como natural do ser humano, dentro da estética naturalista. Então, não é um romance que fuja muito disso, é um romance bem ao gosto dessa estética. Você que leu ele, que pretende ler, precisa lembrar também que, além da questão do século XIX, isso modifica um pouquinho a linguagem. Então, talvez ali numa primeira leitura seja mais complicado você conseguir ler o Casa de Pensão, porque é um romance de um outro período que exige uma leitura mais atenta, uma leitura mais detida, porque algumas escolhas de vocábulos são difíceis para a gente entender, lendo hoje na atualidade. É um livro que foi primeiro publicado em folhetim, isso também diz muito sobre o período dele. Mas folhetim já acontecia lá no romantismo, sim, na escola realista e no naturalismo. Então, esse livro foi publicado primeiro em folhetim e também é uma questão de um romance jornalístico, certo? Isso é outro dado importante do Casa de Pensão. O que significa? Significa que ele vai tentar usar um pouquinho da linguagem jornalística porque ele se refere, na verdade, é uma romanciação de uma coisa que aconteceu de verdade, que foi matéria de jornal, foi assunto de jornal, lá no Rio de Janeiro desse contexto. O Aloysio Azevedo pega essa história que foi conhecido como questão Capistrano, que aconteceu com pessoas reais, transpõe no romance dele. É tipo um filme baseado em fatos reais isso aqui, certo? Isso faz uma grande diferença
na análise como você está vendo essa história, esse livro, etc. E o que foi a tal da questão Capistrano? Eu trouxe ali 2 trechinhos da Gazeta de Notícias de 20 de novembro de 1876. Olha lá comigo. A população de nossa cidade foi ontem sobressaltada por um triste acontecimento. Terrível desenlace de um drama, que há pouco todos presenciamos e que, além de 2 famílias, vem encher de luta a mocidade acadêmica, roubando um de seus membros. Às 10 horas da manhã, na Rua da Quitanda, o estudante da Escola Politécnica João Capistrano da Cunha, que há 3 dias o júri absolveu da acusação de ter violentado Dona Júlia, foi assassinado com 2 tiros de revólver por Alexandre Pereira, irmão de Dona Júlia. É um daqueles muitos, na história do jornalismo brasileiro, um dos muitos crimes que ganharam alguma repercussão. Não sei se a gente poderia dizer uma repercussão a nível nacional, porque aqui você não tem a televisão ainda, né? Mas alguma repercussão dentro da cidade do Rio de Janeiro. As pessoas ficaram sabendo disso, em algum ponto. O Wallace Azevedo vai pegar essa história, esses fatos reais, né? Aqui tem um dado de realidade, e ele vai transmutar isso para o universo ficcional. Você lembra, a ficção é mentirinha, não é? Então ele vai criar um romance, vai romancear essa história real, que é o que acontece dentro do Casa de Pensão. E aí ele vai, trocar os nomes dos personagens, das pessoas que vivenciaram aquilo, e vai contar uma história toda para estipular, o que seria cada um desses personagens. Que você tem ali, o Amâncio, aí o João Coqueiro, a Amélia, são as 3 pessoas da história original, seria o Capistrano, a Dona Júlia, e o João Coqueiro, que são as 3 da história original, vão ser transmutados para Amâncio, João Coqueiro e a Amélia. E aí a Amélia, irmã do João, que é o pivô da coisa, Enfim, o Casa de Pensão, deixa eu ir para o slide para frente, eu volto para esse aqui, porque eu quero falar sobre os personagens, e ali porque tem o nome deles, entre parênteses, de quem seria equivalente na vida real. O Amâncio, então, na história do Casa de Pensão, tá? Vamos separar bem isso. É um romance jornalístico baseado em fatos reais. O Amâncio, que na vida real seria o João Capistrano da Silva, é o estudante que é acusado de sedução. A Amélia, ou a Amelita, é a Júlia, a moça que é o pivô da tragédia, que teria sido seduzida pelo Amâncio. Aí tem as pessoas lá, a Dona Júlia Clara Pereira, a Madame Blizzard, no romance. O João Coqueiro, que é o Antônio Alexandre, no romance João Coqueiro, na vida real, o Alexandre. E daí outros personagens ali que não necessariamente tem... não é um documentário isso aqui, também é bom tomar um cuidado. Não é um romance documental, tá? Não é tipo, ele faz essa história todinha igual foi na realidade. Não é isso. Ele tá contando uma história baseada no que aconteceu de verdade. Deixa eu voltar um slide agora. Sim. O Amâncio, nosso querido Amâncio, ele mora lá com os pais, no interior, no Maranhão, e ele vem para o Rio de Janeiro estudar. Tem uma relação ali um pouco conflituosa com o pai, uma relação até que interessante com a mãe, mas é uma relação que não é muito boa com o pai. E aí ele acaba ficando lá na casa de um amigo do pai primeiro, e depois o João Coqueiro vai chamar o Amâncio, que é rico, muito rico e também muito ingênuo por alguns aspectos, para morar nessa casa de pensão. E aí lá ele vai conhecer a Amélia, vai acabar tendo um movimento com ela. A questão disso aqui ser um romance tese, isso precisa estar no teu horizonte quando você lê esse livro, quando você escuta a minha aula, certo? É um romance tese. Então, o determinismo social vai aparecer como um elemento dentro dessa história. A casa de pensão ela é amoral, então os personagens vão ser amorais. E bem ao gosto do que é a escola naturalista, o sexo é visto no romance de maneira biológica, certo? Então, é de maneira animalesca, porque essas pessoas elas
né? Vão fazer sexo de maneira biológica. Além disso, o ambiente da casa de pensão onde o Amâncio vai parar, ele é perfeito para fazer aflorar a sensualidade dele. Então o personagem já é preparado para isso. O homem como fruto do meio. Quando ele vive no interior, ele tem um comportamento. Quando ele vem para a capital do Brasil, Rio de Janeiro, a corte, ele tem outro comportamento, certo? Agora sim, indo para os personagens. Então você tem lá, né, o Amâncio, aí ele vai acabar se envolvendo com a Amélia, você tem a Madame Blizzard, que é o equivalente, né, a Dona Júlia, que é a dona da casa de pensão. Você tem o Dr. Teles de Moura, que é o advogado da família da Amélia. Você tem o Paiva e o Simões, que são amigos, né, o Amâncio estuda medicina no Rio. Aí tem a Ângela, né, a mãe do Amâncio, o Vasconcelos, o pai do Amâncio. Você tem Luiz de Campos, que é amigo do pai do Amâncio, é ele que recebe o Amâncio quando o Amâncio vem para o Rio. Aí você tem, né, a Lúcia e o Pereira, que vivem na casa de pensão, né, um casal ali, apresentado dentro da história. E a Hortência, que é a esposa do Campos. O Amâncio acaba se apaixonando por ela, a hora que ele chega, né, tá lá na casa do amigo do pai, e acaba se interessando pela mulher do Campos, né? Mas acaba não sendo correspondido. E aí ele vai se interessar pela Lúcia. Então você percebe que é um personagem que se envolve, tem uma coisa de sensualidade, até de uma sexualidade bem aflorada ao longo dessa narrativa. Então vamos lá falar um pouquinho, né? Depois a gente viu os personagens, entrando um pouquinho, adentrando o enredo. Eu tenho um trechinho aqui do Casa de Pensão que eu acho que é legal comentar, e daí a gente vai caminhando para frente. Nunca saíra do Maranhão. Vira de longe a corte através do prisma fantasmagórico dos seus sonhos. O Rio de Janeiro afigurava-se-lhe um Paris de Alexandre Dumas, ou de Paulo de Kock. Um Paris cheio de canções de amor. Um Paris de estudantes e costureiras, no qual podia ele, à vontade, correr as suas aventuras, sem fazer escândalo como no diabo da província. Há muito tempo ardia de impaciência por tal viagem. Pensara nisso todos os dias, fizera cálculos, imaginara futuras felicidades. Sua mãe, Dona Ângela, uma santa de cabelos brancos e rosto de moça, não raro se voltava contra o marido e apadrinhava o filho. Amâncio agarrava-lhe as saias, fora de si, sufocado de soluços. Aos 7 anos entrou para a escola. Que horror! O mestre, o tal Antônio Pires, homem grosseiro, bruto, de cabelo duro e olhos de touro, batia nas crianças por gosto, por um hábito do ofício. Na aula só falava a berrar, como se dirigisse uma boiada. Tinha as mãos grossas, a voz áspera, a catadura selvagem. E quando metia para dentro um pouco mais de vinho, ficava pior. Percebam, né, essa coisa aqui nesse romance. Primeiro, essa linguagem mais até que direta, bem ao gosto do que seria uma história jornalística, mas também essa preocupação de escrever os cenários, os personagens, né? Tudo isso dentro desse enredo. Então esse trecho aqui para mostrar, né, essa coisa, essa relação até que tem ali algumas referências, né, para fora, tipo o escritor Alexandre Dumas, por exemplo, para pensar nessa relação que o Amâncio teria com a cidade do Rio de Janeiro, porque que é importante para esse personagem sair da casa dos pais, né, e estudar medicina no Rio. E aí, então, entrando no enredo, né, o Amâncio ele é rico, ele tem uma mágoa ali do pai. Ao longo do romance é mostrado que todas as pessoas que se aproximam dele é sempre por interesse, seja os amigos, seja interesse amoroso, sempre por questão tipo, de interesse. Ninguém gosta dele efetivamente. João Coqueiro, que ele quer que a Amélia e o Amâncio fiquem juntos. Ele tem envolvimento quando a moça mora na casa de pensão com a irmã dele, então ele quer que ele fique com a Amélia. Ah, não, porque se ele fica com a minha irmã, a situação é melhor. Olha, acho que é melhor para os dois ficarem juntos, né? E nesse meio tempo, que o pai do Amâncio morre, aí o Amâncio não consegue lá, né, visitar a questão do pai, etc. E por quê? Porque a Amélia não permite que ele vá ver a mãe só depois que eles casarem. Só que o Amâncio não tá querendo muito, né, casar ali com a Amélia, já dá um perdidão nela, fica aquela situação ali, ele troca algumas cartas com a mãe, também envia uma carta para Hortência, e daí nesse ponto
A Amélia vai descobrir ali, né, dessa paixão, os dois têm ali um embate. E aí fica aquela, porque, mas ele teria violentado mesmo a Amélia, ou ela foi porque quis, e fica essa coisa. E aí, quando ele finalmente, né, ele sai lá conseguindo ver a mãe, o Amâncio, então, ele é preso no porto. Porque ele seduziu, né, a Amélia, acusado lá de ter desonrado a irmã do coqueiro, isso já dá uma repercussão. E aí, nesse ponto, vai, né, para a história da questão do julgamento, os amigos lá, o pai, os Simões, os estudantes vão ficar do lado dele. Por que vão ficar do lado dele? Porque eles acham que o que está acontecendo ali é uma injustiça. Ele não seduziu ninguém, né? A Amélia queria mesmo ter ficado com ele, não é uma questão de desonra. E tudo isso vai ganhando uma repercussão que vai acabar fazendo com que o Amâncio seja absolvido, né, ali no julgamento. E percebam isso também, que é uma questão da sociedade do século XIX, né? Desse período que a gente está retratando aqui. Qual que é? O que tem a ver? Esse período, uma desonra, né? Você ficar com uma mulher e ela não ser casada e você não casar com ela depois, configura uma desonra séria a ponto de ser um julgamento, e isso é levado para frente, etc. Então, ele é absolvido nesse primeiro julgamento, no julgamento, né? E os estudantes ficam do lado dele, porque eles veem como uma injustiça. Tudo ao gosto do que a gente viu, né? Da questão do naturalismo. O coqueiro e a esposa, é claro, né? O coqueiro e a mãe lá não vão gostar dessa história. Falam, mas espera aí. Então quer dizer que não deu em nada. E aí o João Coqueiro, um ato impulsivo, ele vai lá e ele mata o Amâncio. Exatamente como aconteceu na questão Capistrano, né? Ele mata o Amâncio lá no Hotel Paris, depois de uma festança, né? Tem várias sequências disso, porque o Amâncio ele não leva muito a sério a questão dos estudos, embora ele diga que sim, mas ele não está muito interessado em estudar, não. Ele está pensando mais em aproveitar as boas coisas da vida, o que ele julga ser bom, e ele acaba levando os amigos para esse ponto, né? E aí tem a troca, porque quando o coqueiro ele mata o Amâncio, ele, né, mata o Amâncio. Aí os estudantes que estavam do lado do Amâncio por conta da questão do... Não, mas espera aí, não é o Amâncio, a gente vai ficar do lado do coqueiro. Então é uma mudança da opinião pública de acordo com a necessidade que é imposta pela situação, né? Não, o João Coqueiro, ele fez certo, ele estava lavando a honra da irmã, então ele fez certo em matar o Amâncio. E aí os amigos, os estudantes, ficam, né, contra o Amâncio e meio que passam a mão ali na cabeça do coqueiro, porque é a defesa da honra. E aí nesse meio tempo a mãe lá, né, o Vasconcelos morreu, ela não tem notícias do filho, e daí ela vem pro Rio de Janeiro, né, o romance já vai se caminhando pro final. A mãe chega no Rio e descobre que o filho morreu. Tem aqui, né, o trecho final do romance, vou ler e daí a gente vai conversando mais algumas coisas para, enfim, pensar mais nessa história. Mas Dona Ângela fugira-lhe outra vez do braço para correr a uma nova vidraça. Eram agora bengalas e gravatas a Amâncio de Vasconcelos, que lhe prendiam a atenção. Acabavam de entrar na rua do ouvidor. Vê, interrogou ela, muito preocupada e procurando esconder a comoção. Ainda? Fez o companheiro já impaciente. Vossa Excelência vai encontrar o mesmo nome por toda parte, é o costume. Olhe, se não me engano, lá está o retrato do tal Amâncio. Tenha a bondade de ver. Dona Ângela aproximou-se do retrato, correndo e soltou logo uma exclamação. Mas é ele, o meu Amâncio! E começou a rir e a chorar muito perturbada. O velho, meio comovido e meio vexado com aquela expansão em plena rua do ouvidor, principiava talvez a arrepender-se de ter sido tão cavalheiro a Ângela, quando essa que estivera até aí a percorrer como uma doida, ouço os mostradores, arrancou do peito um formidável grito e caiu de bruços na calçada. Percebam, né, o diálogo e essa coisa do choque, né, quase de maneira seca e colocado, pá! Ela chega e descobre
que o filho morreu, porque é uma questão trágica. E claro, a gente está falando do romance naturalista que não vai pegar leve em nenhuma apresentação de nada, pelo contrário, ele vai pegar pesado mesmo. É bem ao gosto da temática naturalista. Tinha visto seu filho representado na mesa do necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue, por debaixo em letras garrafais. Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris em tantos de tal. Você tem, né, esse final trágico, por um lado, mas é uma coisa bem naturalista, tipo de apresentar a realidade nua e crua. Olha, ele morreu e ela chega e não consegue ver o filho porque ela chega exatamente no ponto em que ele já está morto. Nessa relação da mãe com o filho, etc. Então é um romance que ele é feito nesse sentido. E é claro, a questão do determinismo social, ela é permeada ali ao longo da narrativa toda, né? Você que já leu percebeu isso. Indo para frente, então, eu quero comentar um pouquinho sobre uma questão que é muito importante nesse romance, eu já falei dela, que é a descrição dos personagens. Então, os personagens têm uma descrição muito importante ao longo dessa narrativa. Como assim? Cada personagem é descrito longamente, bem ao gosto do século XIX, porque a gente está falando, né, de um livro que precisa fazer você imaginar a história, e para isso vai ter que dar uma descrição dos cenários, né? Ele trata da casa de pensão, então ele vai retratar o cenário da casa, vai te mostrar o espaço como ele é, e é bem ao gosto da escola naturalista, porque é um espaço degradante, né? Um espaço sujo, tem muita gente num espaço pequeno e por aí vai. Vamos lá, não vou ler todo o trecho. A descrição da Amélia. O cabelo denso e castanho prendia-se-lhe no touriço por um laço de seda azul, formando um grande molho flutuante, que lhe caía elegantemente sobre as costas. O vestido curto, muito cozido ao corpo, enluvava-lhe as formas, dando-lhe um ar esperto de menina que volta do colégio a passar férias com a família. Era muito bem feita de quadris e de ombros. Vamos aqui para o finalzinho. Sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços, e os pulsos apareciam nus muito brancos, chamalotados de veiazinhas chutis que se prolongavam serpeando. Não vou ler o trecho todo, né? Depois dá uma pausada no vídeo, dá uma olhada com calma se você quiser, mas pensa nisso, pensa que essa descrição é importante para essa narrativa. E a gente está falando de um romance do século XIX publicado em folhetim, então ele tem muita coisa, né, dessa temática do folhetim, ser uma história seriada, que o capítulo acaba num ponto-chave para continuar no próximo capítulo, uma coisa bem folhetinesca mesmo. E claro, a gente está falando também de um romance tese naturalista, certo? O Casa de Pensão, só para a gente lembrar, né? É um romance em terceira pessoa, de temática naturalista, né? Do Aloysio Azevedo. Detalhadamente ele apresenta todos os personagens, comenta sobre o passado de cada um e ele traz à baila as teses naturalistas, a importância dessas teses, as coisas que são, né, que ele julga ali serem interessantes, serem importantes dentro dessa temática. E só para a gente não esquecer, a questão do romance tese. Isso é muito forte dentro dessa narrativa. A primeira data de publicação é de 1890, tá? Já ali, meados do 19, e já com a temática naturalista já encaminhada, né? O Mulato, você lembra, de 1881. Então, você já tem ali, né, alguns anos ali separando dessa primeira publicação. E a gente precisa pensar, né, nessa questão desse romance mesmo. O romance tese, repleto dessas temáticas naturalistas e etc. Então é um livro em terceira pessoa, né? E é um livro que premia essas questões mesmo, certo?